também temos questões de natureza fiscal, quando nós olhamos para aquilo que se declara como tem sido exportado aqui, por exemplo, isso compara com o que chega na China, há uma disparidade muito grande, ou seja, o país de facto não só está a ter esta degradação ambiental, mas também perde receitas. Além disso, também existe um dispositivo legal de há 5 anos que obriga, de facto, que a madeira de primeira só seja exportada como processada, coisa que não... E porquê? Isto tem uma lógica. A ideia é que ela possa contribuir para também estimular o acrescentar valor ao setor. Isto está à venda, sim. E gerar venda. Então, neste momento, o grande desafio, de facto, com estas reformas é resolver estas questões e outras, mas, claro, em termos técnicos, pelo que se entende, já existe uma base sólida para que esta reforma siga. O grande desafio neste momento é em que medida é que existe uma vontade política consistente para que de fato possa se implementar esta reforma, que é de fato muito ambiciosa, né? Quando nós vemos aquilo que ela tem como objetivos. O lado bom dela é que desta vez ela já considera envolver a sociedade civil, a universidade, ao menos a Universidade Eduardo Mondlane. Então, já é um passo à frente em termos das críticas que vinham ocorrendo, que vinham justamente da sociedade civil, ou seja, ela está a ser trazida como um dos atores que vão implementar esta reforma. Então, sem dúvida existe esta base, e repito, o grande desafio é se vão existir as condições políticas necessárias, sabido que esta área também tem sido uma área de financiamento político e, além disso, também tem sido uma fonte de rendas, ou seja, há pessoas que têm licenças e que não são elas que de fato exploram, elas vendem, alugam e nestas transações todas é claro que o país perde muito dinheiro. Então, na reforma visa, entre outras coisas, dar cobre ou ao menos mitigar os vários impactos nefastos que têm havido até agora em função das lacunas que o setor vem tendo. Bem, Fernando, esta pode classificar-se como sendo a primeira grande medida tomada pelo Executivo de Filipe Nhoussi? Claramente. E eu espero bem que o Ministro tenha passado no Ministério do Interior a requisitar um colete à prova de bala, porque isto é complicado e, como o Zé Jaime diz, é preciso vontade política para fazer cumprir todas estas medidas. É um programa muito ambicioso e que claramente levanta dúvidas sobre a praticabilidade da sua implementação. A questão das concessões não são apenas licenças simples, são todas as outras concessões que vão ser a uma moratória de 2 anos. Há uma proibição de exploração sobre o pau-ferro. Há uma proibição sobre a exportação, uma proibição total sobre a exportação de madeira em touros. Então, são medidas, em última análise, radicais em relação à exploração. Agora, os desafios não é apenas na parte do setor madeireiro e da exploração pelos madeireiros da floresta. Um dos maiores problemas da floresta moçambicana tem a ver com a lenha e com a produção de carvão. Claramente
tem que ser feito um trabalho em relação à lenha, queimadas, carvão. E este não é um trabalho de repressão. Não são fontes de subsistência. Não é, exatamente. Não se pode trabalhar aqui pela repressão. Primeiro, tem que se criar alternativas a estes combustíveis, que são os combustíveis tradicionais da população. E, como acontece, talvez seja um exemplo um pouco extremo, como acontece na repressão em relação ao camponês, estou a referir ao camponês, na queima da suruma, que ancestralmente o camponês consumiu, não se pode levar para a prisão o camponês e as comunidades camponesas que têm como fonte de subsistência a floresta para a recolha de lenha e para a produção de carvão. Mas mesmo esta é uma componente. Exato, mas mesmo assim... Esta componente da exploração da madeira é claramente um lado também nefasto, dadas as quantidades que saem a sua olhada. Absolutamente, por isso mesmo que o Ministério, finalmente, o Ministério não, o Governo resolveu agir, porque todos estes anos, todas estas décadas, os moçambicanos fizeram queimadas, usaram lenha e fizeram carvão. Mas as grandes clareiras da floresta moçambicana não são da queimada, são da devastação, do efeito motosserra sobre a floresta moçambicana. Basta andar na zona central de Moçambique, possivelmente uma das zonas mais afetadas pela exploração desenfreada dos recursos florestais, para se ver os danos que a desmatação por força do negócio das madeiras fez na floresta de Inhaminga, Inhamitanga e todas aquelas zonas circundantes. Portanto, é uma medida muito importante, mas carece exatamente deste músculo para a fiscalização, para a criação de alternativas em relação a práticas tradicionais e também de educação e de pedagogia em relação a essas mesmas práticas tradicionais. Como já aqui falámos em relação à fauna bravia, não é o abate de gazelas e cabritos do mato pela população que devasta a nossa fauna, mas é o abate desenfreado e a exploração desses recursos faunísticos para fins comerciais que põem em risco o equilíbrio da nossa biodiversidade. Portanto, eu diria uma medida certa, em última análise, ponderada, porque é uma moratória, algumas das medidas não são de proibição total, há uma promessa de revisão da lei das florestas, há esta combinação, como o José Jaime disse, de trabalhar com a sociedade civil, o que é um passo também importante, ou seja, o governo não pode estar de costas para as organizações, tem que ter uma atitude de confrontação permanente com as organizações da sociedade civil e, finalmente, também um trabalho com as organizações ambientalistas internacionais que, para além dos fundos que têm à sua disposição, também têm aconselhamento técnico importante para este tipo de projetos muito ambiciosos e que são questões de longo prazo de conservação do ambiente para as novas gerações de moçambicanos. Claro, eu dizia que esta pode ter sido até agora das principais, se não mesmo a principal decisão deste governo, e vem do Ministério de Celso Correia, um ministro jovem. Havia muitas desconfianças relativamente a Celso Correia, não propriamente se calhar pela sua competência, pelos interesses em que ele está ligado, ao momento de negócios. A ideia de que ia ali para abrir caminhos para os seus negócios foi uma ideia fortemente veiculada. Esta é se calhar, a terceira grande decisão que se implementa no seu Ministério. Primeiro houve aquela dos Duates, depois aquela de Palma, que era um assunto que estava imperado há algum tempo,
Isto tem algum significado? Claro que tem um significado. Eu acho que o ministro Celso Correia é uma pessoa inteligente, também lê os jornais, também sabe esse ónus de desconfiança que havia em relação à sua pessoa. Acho que em termos de estratégia, mesmo de comunicação, agiu bem no sentido de ficar calado, não dar entrevistas, não ter grande visibilidade, mas fazer coisas. E, como Jeremias disse, é importante a questão de Palma. Mais uma vez, trouxe as ONGs, trouxe a sociedade civil para o seu lado. Conseguiu com a Anadarko fazer um programa muito mais abrangente do que a casinha e o subsídio para a população realocada na península da Afungi. Agiu bem em relação à fauna. Claro que isto é uma questão muito mediática de fazer a incineração das pontas de marfim e dos chifres de rinoceronte, mas fez, granjeou grande apoio internacional, melhorou as relações com a África do Sul neste domínio, e agora, claramente, esta é uma medida, ou seja, antes ainda, em relação à fauna, apresentou números que mostram, pelo menos os seus números, mostram uma redução na caça furtiva este ano, pelo menos no sul do SAF. Os seus números são corroborados pelo governo sul-africano, e agora esta medida estruturante que estava na calha já há alguns meses, de termos políticas e medidas imediatas para a floresta moçambicana. Portanto, quando há tantas desconfianças em relação à competência dos ministros deste governo, claramente o ministro Celso Correia a estar na mão de cima pelas iniciativas que o seu Ministério está a tomar. Mas, Jean, também coloco a mesma questão. Será que se pode dizer que nasceu uma estrela num governo que não tem sido propriamente muito... Atenção, Jeremias, que também pensávamos que o Paulo Zucula seria a grande estrela, e vimos o que aconteceu. Pois, olha, num governo dizia que não tem sido propriamente muito brilhante, quer dizer... Olha, as circunstâncias também são muito complicadas, vamos convir o legado do anterior mandato, a questão da paz, etc. Mas o ponto é o seguinte em relação à sua questão. Penso que talvez a veia de gestor do ministro Celso Correia possa ser tida como algum fator do relativo sucesso inicial que ele já teve. Por quê? Porque se nós formos olhar para o setor público de uma forma geral, a questão do seu desempenho não está na capacidade técnica, é acima de tudo uma questão de gestão, tanto gestão técnica como gestão de âmbito político. Este aqui é o ponto. E, sobretudo ter respaldo político para tomar decisões. Sim, e ter também uma certa aceitação, porque essas coisas nós achamos que são simples, mas muitas vezes alguém pode entrar num certo setor com boas intenções, mas há pessoas que de facto controlam a máquina mesmo ao nível técnico. E isto às vezes cria entraves. Agora, num setor o ministro gerador de grandes, como disse o José Jaime, onde predomina uma economia altamente especulativa, rendeira, clandestina, com redes de ligações tremendas que alimentam aqui várias pessoas nesta cadeia. Uma decisão desta natureza... Não, mas só que há uma coisa, Jeremias, se existem setores, mesmo em termos de áreas, que têm uma base técnica sólida, quando olhamos para o conjunto do setor público, são áreas do ambiente, a área do ambiente tem técnicos altamente qualificados, mas o seu desempenho, o ponto de vista de gestão ambiental, é outra história. A área de desenvolvimento rural. Portanto, em parte, o ministro tem já uma base técnica muito boa,
E o que pode estar a acontecer neste momento é que ele está a usar esta base e ainda por cima ele trouxe para dentro do seu setor uma estrela, que é o Carlos Serra Júnior. Quer dizer, então, eu acho que ele está a usar, pelo menos muito bem nesta fase inicial, a base técnica. Agora, o grande desafio aqui, que é aquilo que nós aqui dissemos, é a questão de em que medida é que essas reformas ambiciosas de fato vão para frente. E há um ponto que é de capital importância aqui. Quando nós olhamos para o plano quinquenal, há uma abordagem que é central, que é a do governo integrado. Ou seja, essas estratégias setoriais, elas são feitas de forma articulada. E aí é que nós vamos ver a capacidade que o ministro vai ter de convencer os outros setores a lhe darem apoio naquilo que é a sua estratégia, em que ele é o ator central. Vou dar só um exemplo. A taxa, a lei penso que a lei da sobrevalorização da madeira, que é de 5 anos, que coloca sobre taxas, que colocava a questão do processamento da madeira, pelo menos de primeira. Nesses 5 anos não foi feito muita coisa. Por quê? Porque parece que os operadores não tiveram um grande interesse em criar uma base justamente para agregar valor a muito mais simples. Sim. Se eles não não entrarem. investem, basta ter a licença, chegar um chinês, corta os touros e entrega, pronto. Ele recebeu uma renda como deste. É rápido, mas aí está. E aí é que a visão integrada do governo deve entrar. Em que sentido? No sentido que, aliás, esta reforma já traz, que a exploração florestal seja um elemento de agregação de valor e desenvolvimento econômico. Então, é aí onde tem que se pensar em algum nível de industrialização para que este setor, de fato, possa conseguir agregar valor portanto, aos touros e toda a cadeia de valor relacionada a esta área. Então, é aí que nós havemos de ver em que medida é que, a par de o ministro Celso Correia ter sido relativamente bem sucedido em pelo menos ir com novas ideias, ele vai conseguir os seus pares a terem, a comprarem esta ideia de forma que ela possa ser viabilizada. Bem, pelo menos só um pequeno ponto. Assim como em relação ao caju, se criaram uma série de pequenas fábricas muito simples e que dão muito emprego nas zonas rurais e que agregam valor ao caju sem ser exportado apenas como matéria-prima para a Índia. Também aqui a indústria tem um papel a desempenhar, portanto, não dizer, bem, agora vocês abram serrações, façam fábricas. Não. O governo também tem que apoiar, também tem que ter programas específicos para fazer com que as pessoas que agora ficam com as mãos amarradas porque não podem exportar os tais de touros e a tal outra madeira de pranchas para o exterior, mas que possam criar as suas pequenas indústrias de serração e de transformação. E isto precisa de apoio, precisa da banca, precisa de fundos, precisa de expertise técnica e, eventualmente, também fará baixar a própria madeira moçambicana, porque é muito cara. Todas as pessoas que trabalham na área da madeira se queixam de que é muito mais fácil ir à África do Sul buscar pinhos e sucedâneos, portanto, aquilo que chamam dos folhados de madeira, que são as japaras, os restos da madeira, para transformar em aparente madeira, do que usar a madeira moçambicana, porque a madeira moçambicana é muito cara. E é nobre. Muito bem, este é apenas, digamos, o início deste embate. Vamos perceber como é que toda esta área de rendeira
Não, há muitos TPCs. Como é que ela é desmantelada? E o primeiro a parte fiscal. E a parte fiscal. E o primeiro passo, portanto, nesta altura, para além da suspensão da emissão de novas licenças, é uma expensão às atuais licenças concedidas. As auditorias. Depois é uma auditoria, e aí vai-se perceber de facto o que é que sucede. Quem é quem? Quem é quem? Porque em muitos dos casos, eu acredito, vão encontrar gente que não é detentora da titularidade, digamos, das licenças. Mas aí vamos perceber, de facto, as forças com que, força política, sobretudo, com que este ministro, Correia, tem e terá para desmantelar uma rede que, de facto, alimenta muita gente. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco para continuarmos a olhar outras matérias. Não sai daí.